Bora lá, isso aqui é uma live de mentoria ao vivo. Hoje eu vou fazer uma mentoria com a Letícia, psicóloga, aluna VDC. E vamos lá fazer diferença, impacto na vida das pessoas que transformam a vida de pessoas, né? Isso aqui é um efeito cascata. Tô aqui para te servir. Espero que a gente possa sair daqui com um mapa bem mais estruturado de coisas para você implementar. E pode começar a perguntar o que você tem aí na sua listinha de dúvidas, que provavelmente deve estar aí contigo. Vai lá. Então, e aí, conforme comecei, né? Redes sociais, foi crescendo, que fico nesta dúvida. Chegou várias pessoas, né? Algumas pessoas estão sempre chegando, mandando mensagem com aquela boa e velha pergunta: Você atende por plano de saúde? E aí eu fico meio que assim, será que é possível converter essa pessoa em um paciente particular? Se não é, Uhum, né? Porque assim, a gente sabe que quem vem pelo valor não fica, né? Vê pelo valor, sai pelo valor, enfim. uhum. Mas aí eu fico pensando se existe essa possibilidade de conversão da pessoa que procura uma proposta de plano de saúde em um paciente particular. Lê, até existe. Eu não vou dizer para você que não. Existe. Eu já consegui Uhum, fazer isso também. Mas, assim, a uhum, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente sabe sobre fidelização, né? E você vai aprender cada vez mais isso dentro do BDC, sim, é que o paciente de plano, se ele já te pergunta, né, de cara assim, você atende pelo plano tal? Porque é diferente eu te perguntar: Oi, Letícia, psicóloga, como funciona o seu trabalho? Aí você me explica. Aí eu falo: E você atende pelo plano X? Tipo assim, olha a diferença. Gente, isso é uma questão tão uma linha tênue aqui, mas faz toda a diferença ali de posicionamento e perfil de cliente. Olha para você ver. Se eu uhum, pergunto: Letícia, psicólogo, como é que funciona o seu trabalho? Aí você vai me apresenta. Aí eu, o paciente, vira e fala assim: Ah, que massa, gostei. E você atende pelo plano X? Normalmente esse comportamento está me dizendo que eu me interessei por você. E se você atender sim, pelo plano que eu tenho, minha filha, casamento. Ótimo, perfeito. Mas primeiro eu me uhum, interessei por você. Quando é o inverso, o paciente ele já chega e fala: Oi, psicóloga, você atende pelo plano X? Ele não perguntou nada sobre o seu trabalho, sobre você, sobre nada. Já demonstra que ele está muito mais conectado com a ideia do plano que ele tem. Ele está sim, fidelizado ao plano. E aí uhum, inverte a lógica. Primeiro, ele quer saber se você atende pelo plano. Segundo, se você for boa e estiver dentro daquilo que ele está procurando, aí que deu o casamento. E aí é que complica o uhum, processo. Rô, tem como converter? Tem. Se você conseguir mostrar para ele diferenciais do seu trabalho o suficiente que faça com que ele questione baseado na própria estrutura que o plano dele entrega. Para isso, você não uhum, precisa falar mal do plano. Tipo assim, seu plano é sim, péssimo, eu teria que atender por 30 minutos, ou sei lá, tem número de sessões. Aqui não. Você precisa exaltar, enaltecer aquilo que tem dos benefícios do seu trabalho, baseado naquilo que é a dor dele. Lembra da proposta de valor? Você vai fazer uma proposta sim, de valor para ele, mostrando quais são os diferenciais do seu trabalho e buscando na sua comunicação, você tem esse roteiro lá no módulo 5, de como que você uhum, vai, na sua comunicação aqui, de alguma forma mostrar para ele que o seu trabalho tem uma estrutura diferente, logo é por isso que a Letícia não atende por plano. Eu estou falando com alguém que tem duas uhum, especializações, que tem um trabalho específico, que já atende há 4 anos, né? É uma outra ideia. Porque, querendo ou não, as pessoas normalmente elas tendem a entender, né, que o repasse de plano de saúde é muito baixo, que a maioria dos profissionais acabam não ficando por causa disso, enfim. uhum, Agora, tem uma ideia. Você tem a possibilidade desse paciente entender pelo valor do trabalho, valor não dinheiro, mas diferenciais de entrega, de por que, que você não atende e por isso ele, não, eu escolho você. Normalmente, assim, uhum. sessões de 30 minutos, né, que é o que a maioria dos planos acabam fazendo, limite de sessão Isso, no geralmente. ano. A pessoa não vai ter resultado com aquilo, ou vai demorar muito a ter resultado. Então, bater a comunicação em cima do resultado. Então, por que, que o seu trabalho tem Uhum, diferenciais o suficiente para gerar resultado para ele em menos tempo do que aquilo que ele ficaria no uhum, plano? Porque no fim todo mundo hoje quer ganhar tempo, né? Eu acho que essa é uma variável que uhum, nunca mais volta. Outro ponto para converter é a questão do reembolso. Aí, aqui sempre uhum, tem muita dúvida sobre reembolso, tem lá no módulo 5 sobre isso, porque reembolso depende do plano de saúde, depende do tipo de contrato que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde aqui na minha cidade que eu escolhi, tá no meu contrato, eu pago X
reais aqui mês, e eu poderia pagar 2x para incluir reembolso. Eu não entendi que era importante para a gente aqui, pelos profissionais que eu normalmente busco ter, eles estão dentro do plano que eu tenho. E eu como cliente, tá? Fiz uma opção de pagar um valor mensal menor e no meu contrato, então, não prevê lá que tem reembolso. Mas tem muitas pessoas que fazem a ideia de que sim, no contrato delas estão ali a possibilidade do reembolso. Cada plano organiza isso de um jeito. Então, o que a gente normalmente orienta? Que você oriente o paciente a entender qual é o contrato dele, qual é o tipo de vigência dele em relação do plano que ele tem, né? Em relação às políticas de reembolso, porque tem plano, por exemplo, que só reembolsa, né? Se dentro do corpo clínico dele não tem o profissional que essa pessoa está buscando. Então, por exemplo, no corpo clínico deles não tem psicólogo. Então, eles vão reembolsar, porque não tem. É parte do contrato. Mas, enfim, tem algumas nuances dessas aqui que precisam ser investigadas. E quem faz isso é o paciente, ele é quem é interessado, não é a Letícia, né? Então, você tem que orientar para ele, olha, eu vou emitir um recibo, ou uma nota, ou o documento que você precisar. E você pode ver no seu plano de saúde aqui se eles fazem a política do reembolso. Tem plano que reembolsa parcial, tem plano que reembolsa total, tem plano que reembolsa só um número limitado de sessões. Tem muita variável nisso. Porém, é um caminho, tá? É um caminho, é um jeito de você converter essa pessoa, sim. Então, de novo, tem jeito, Rô? Tem. É o seu principal perfil de público a alcançar? Normalmente não, porque tem muita coisa aí no meio, você percebeu? Sim. Porque tem essa diferença, né, tem o interesse em você e tem o interesse, é como você fala, né, a questão do valor. Sim, Eu vim pelo plano, eu vim pelo valor. Você se encaixar na minha necessidade. E eu vejo esse colega que fica com raiva disso. A gente não pode ter raiva. Porque às vezes você, no papel de cliente, você vai fazer a mesma coisa.